Hassan Rabi, o cidadão brasileiro e palestino que estava em Gaza desde o início da guerra, está na lista de brasileiros chamados para deixar a região. Ele relata como tem sido o processo até a chegada no Egito. Acompanhe. Bom dia, gente. A gente chegou aqui na fronteira lá do Palestino. Espera que a gente daqui a pouco ir para lado do Egito. Rezam para nós. Bom dia, Brasil. Estamos saindo do Palestina, indo para Egito. Seu caminho para Egito. Tem muita coisa. Um segundo, um minuto. Momento muito difícil que a gente passou, mais dos 35 dias. E aqui com a gente no Jornal da Manhã, Zé Maria Trindade, com os seus comentários. Zé, que bom ter você aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Salve, muito bom dia, Elisângela. Bom dia, Marcelo. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, esta repatriação dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza, né, foi coberta de insegurança, de disse-me, e que houve, inclusive, negociações de bastidores e uma grande disputa também entre governo e oposição. O ministro Mauro Vieira, de Relações Exteriores, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro entrou no circuito também para, segundo ele, poder até atrapalhar, mas na verdade não foi bem essa a história. Houve uma junção de autoridades aqui para negociar essa retirada de brasileiros da faixa de Gaza. Houve uma demora muito grande, uma ansiedade por parte de parentes e também por brasileiros que torcem exatamente para a volta de todos, né? Houve um processo muito eficiente da retirada ali dos brasileiros que estavam no Egito, aliás, em Israel. E alguns do Egito que conseguiram passar para o Egito. Mas esses brasileiros que estavam na faixa de Gaza tiveram mesmo dificuldade. E olha, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. A impressão que ficou é que existem entraves que a gente não conhece, existem dificuldades que a gente não tomou conhecimento para essa demora tão grande. Mas, graças a Deus, estão todos de volta aí, já estão no Egito, aí fica mais fácil, né? Já existe um avião lá à espera desses brasileiros e serão atendidos, segundo informações aqui do Itamaraty, serão atendidos, serão avaliados clinicamente, todos, para depois chegarem ao Brasil. Esta guerra vai deixar cicatrizes profundas, né, em israelenses, em palestinos e também brasileiros que estavam na região ou que têm parentes por lá, né? Uma guerra sempre é uma tragédia. Exatamente, né, Zé Maria? Bom dia. Inclusive, nós tivemos, então, né, o ex-presidente Bolsonaro que recebeu, né, se encontrou com o embaixador de Israel, como você bem disse, né, Daniel Zonshine. Isso criou um mal-estar, os governistas, né, ligados ao presidente Lula, atacaram essa questão. E agora, né, a Beatriz Manfredini contava, né, então eles vão voltar, devem ficar em Brasília e, evidentemente, haverá uma cerimônia para que o presidente Lula possa recebê-los. Isso vai ser evidentemente noticiado e também agora haverá, portanto, aí um evento a partir do momento da chegada dos brasileiros a Brasília. Sim, é um ato político, né, no sentido de reduzir o desgaste que sofreu o governo diante desta demora. Uma repatriação assim é muito importante. Um governo não pode deixar um cidadão em perigo fora do Brasil. E é para isso que existem as representações diplomáticas. A maioria com embaixadas e outros com escritórios, né? Mas para atender os brasileiros que estiverem em dificuldade em qualquer lugar do mundo. Se um de vocês que estão aqui nos acompanhando estiver em dificuldade em determinado país, tem que procurar a representação brasileira. Nesse caso, a repatriação foi toda organizada em conjunto com os Ministérios de Relações Exteriores e o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa entrou com a organização militar, Força Aérea Brasileira, que cedeu os jatos, inclusive o jato que é o reserva da Presidência da República para a repatriação. E é um papel importante, é um dos papéis de uma embaixada que vem mudando, o trabalho dos embaixadores vem mudando. Um deles é exatamente fazer esse atendimento. E não é só caso de guerra.
mas também em caso de catástrofe, em caso de emergência, né? Então, é para isso que serve a diplomacia. E o governo teve muito desgaste com essa demora. Deu uma impressão de que não soube fazer as tratativas, que houve dificuldades, e isso acabou arranhando a imagem do governo. E esse ato aqui em Brasília serve para reduzir ou tentar minimizar exatamente esse desgaste. Como você disse, um ato político, e você chamou a atenção também por conta da demora desses entraves, né? O que poderia ser ali, o que pode ter acontecido para tanta demora? Porque, querendo ou não, também tem um desgaste desses brasileiros ali, numa situação extremamente crítica, e essa demora avança ainda mais a angústia dos familiares aqui e de quem está lá, né? Elisângela, eu acompanhei esse processo. Conversei com várias autoridades, no Congresso Nacional existe um grupo que acompanha muito de perto, né, de Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, no Itamaraty, e houve inicialmente a desconfiança de que a lista brasileira apresentada estava com problemas, né? Era a primeira desconfiança. E houve também a possibilidade de uma reação por parte de Israel da posição do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, pedindo o cessar-fogo, que acabou constrangendo Israel, que não queria e não quer o cessar-fogo, e não ficou contente com a presidência do Brasil no Conselho de Segurança da ONU e do posicionamento do Brasil. Então, houve essa possibilidade. Mas depois a gente viu que pode não ter sido exatamente isso. E há, sim, uma certa, vamos dizer, interrogação sobre esse processo, o porquê do Brasil ter ficado tanto tempo sem conseguir trazer os brasileiros. Afinal, o Brasil tem uma boa relação com Israel, né? Egito. O Egito veio a público dizer, olha, não depende do Egito. Não é só do Egito que depende essa abertura da fronteira de Rafah. E aí o que acontece? Existem ali grupos que avaliam a liberação de estrangeiros na faixa de Gaza, mas é Israel o principal mandante desse processo, né? É claro que se houve os Estados Unidos, né? Houve o Egito, que é a única fronteira ali da faixa de Gaza, né? Então, é um grupo que decide quem sai e quem não sai. Agora, o porquê dessa demora, isso ainda não está oficializado, apenas desconfianças. Maria, você falou, claro, desse ato que vai deixar marcas históricas de fato, né? A covardia desse ato terrorismo, né? Dessa verdadeira carnificina, infelizmente. E Israel também cobrou, né, uma posição mais dura do Brasil, né? Não aquela coisa do concurso de Miss, né? Que todo mundo quer a paz mundial, né? Perguntavam para as candidatas e elas falavam, o que você deseja? Paz mundial, né? Uma posição mais firme, né? A esquerda está tendo dificuldade para querer passar o pano para o Hamas, fala que o Hamas não é considerado terrorista pela ONU, mas o ato sim foi terrorista. Você acha que há uma rusga depois desse episódio tão marcante aí, inédito até no mundo, entre Israel e Brasil? Sim, haverá sim. O Itamaraty, ele tem uma linguagem própria. Eu me lembro que, quando eu cheguei aqui em Brasília, eu fui cobrir um episódio de Relações Exteriores e o Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota dizendo que via com preocupação aquela situação que estava acontecendo. Eu saí com aquela nota na mão, assim, achando muito estranho, ver com preocupação. Aí um colega que tinha experiência na cobertura diplomática disse, olha, isto é uma nota dura. Ver com preocupação e chamar o embaixador para explicações é muito grave. Então, assim, a diplomacia tem uma linguagem e tem um jeito de tratar muito diferente. E o que aconteceu aí deixou, sim, sequelas entre Brasil e Israel, entre o atual governo, né, e Israel. Porque houve demora. E houve, evidentemente, a necessidade, inclusive, da interlocução direta do próprio presidente Lula. Então, isso é preocupante. Quando o presidente joga o peso do país e da sua reputação e não resolve o problema. Quando o presidente da República entra, o problema já tem que estar resolvido. E houve, sim, dificuldades. Dizem por aqui até que o presidente Lula queria trocar o embaixador, mas disseram, olha, no meio do processo não dá para trocar. E também houve desconfiança, como você disse, sobre o posicionamento do Brasil, que ficou meio
lá, meio aqui, dizendo que foi um ato terrorista, mas o ato e não o Hamas, um grupo terrorista, né? Mas aí o chanceler brasileiro anexo, né, que é Celso Amorim. Nós temos o ministro de Relações Exteriores, mas quem manda nas relações exteriores é Celso Amorim. Foi ministro e assessor especial da Presidência da República. E ele foi para a ONU dar o posicionamento oficial do Brasil, e isso é que teria desenrolado o processo, né? Dando um posicionamento oficial, dizendo exatamente de que lado está o Brasil. O mundo não admite mais aquela diplomacia antiga de falar francês, de salam aleikum. Agora a decisão é sobre posicionamento. Ou você está de um lado ou de outro. E é isso que tentou fazer o Brasil nessas últimas horas e que pode ter desenrolado esse processo. Ficaram sequelas e agora é cuidar disso, né? Cuidar disso. Mas o presidente Lula, ao receber o grupo, está mais uma vez emprestando a reputação do governo, a reputação da presidência da República a esta lista, que houve sim desconfiança sobre esta lista de brasileiros que estava na faixa de Gaza, né? Então, ao receber o grupo, o governo brasileiro está chancelando, está emprestando a sua reputação. Veja bem que houve aqui uma operação da Polícia Federal, portanto do governo, que acabou prendendo 2 integrantes de um grupo terrorista, né, do Hezbollah. E este foi um trabalho de inteligência com a cooperação de vários países, inclusive Estados Unidos. Então, esse processo está todo engendrado. O governo brasileiro não gostou da revelação de que o trabalho de pesquisa e de inteligência teve a participação externa para identificar esse grupo Hezbollah que pretendia fazer ataques terroristas aqui no Brasil, né? Mas isso aconteceu. Então, todo esse processo está definido. A partir desta guerra, haverá uma mudança, mais uma mudança, no processo de interlocução dos países. Nenhum país pode mais ficar longe de um processo de combate ao terrorismo, porque está comprovado de que o terrorismo é um processo internacional e ninguém está a salvo desta mão suja que vai acabar provocando uma mudança na história e nas relações de todos os países. Zé, e levando em conta isso que você falou, até mesmo Marcelo, a respeito das rusgas entre Brasil e Israel, você comentou sobre a operação da PF. Isso sim também trouxe mais preocupação e levantou, né, essa questão aí dos 2 países, porque o Brasil não gostou das declarações das autoridades israelenses. E eles têm, né, todo um trabalho de inteligência e conseguiram aí prender 2 pessoas. Israel tem um serviço de inteligência talvez um dos mais hábeis do mundo. Houve desenvolvimento de tecnologia lá que superou a tecnologia americana. Muitas tecnologias de guerra, muitos trabalhos foram feitos em comum acordo, como esse domo que protege de mísseis, né, que intercepta 70%, é muito, dos mísseis contra o país. Isso foi um desenvolvimento entre os 2 países, Estados Unidos e Israel. Mas Israel acabou indo além. E na área de inteligência, Israel dá show no mundo. É um dos motivos para uma grande interrogação o porquê de Israel não ter interceptado esse ataque do grupo Hamas. Pegou Israel de surpresa e usou a chamada arma burra, que são armas toscas, que são usadas de forma inteligente. Então, eles destruíram as torres de comando e de ligação de Israel. Isso deixou Israel cego, sem saber o que estava acontecendo. Israel confiava muito nesses espiões eletrônicos, né? Eram torres que analisavam todos os dados da fronteira, e isso foi destruído. Essa comunicação foi destruída e Israel ficou a escuro e não entendeu o que estava acontecendo. Mas Israel tem um trabalho muito importante de inteligência. E esse monitoramento de inteligência, ele é do mundo inteiro. Israel tem um processo de software que se chama agulha no palheiro, de filtrar palavras e concatenação de palavras. Então, pode-se espionar, pode-se avaliar diálogos do mundo inteiro.
E ali esse software vai indicar onde há perigo, ou seja, a concatenação é um algoritmo de palavras que define comunicações. É porque o volume é tão grande de conversas e de comunicação que ficou muito difícil de avaliar o serviço de inteligência. Mas agora já existem processos que filtram, né? Isso torna mais fácil. Então, o Brasil não gostou, porque o mundo inteiro ficou sabendo de que um país vigia o Brasil. Porque se eles descobriram essa célula terrorista aqui no Brasil, é porque eles estão avaliando aqui o Brasil, estão monitorando o Brasil. E monitoram o mundo inteiro, não é só o Brasil. Exatamente, né, Zé Maria, que você falou também dessa questão do terrorismo mundial, né? Eu acompanhei aqui em São Paulo a exibição daquele filme que foi também colocada em Nova York, em Tel Aviv. São 40 minutos aí que mostram os ataques do dia 7 de outubro. E infelizmente são imagens fortíssimas até. Houve uma comoção em Nova York entre os jornalistas e aqui não foi diferente, aqui em São Paulo. Um documento muito difícil de observar pela crueldade. As pessoas estavam indefesas, muitas saindo daquela festa rave, e na estrada, ao voltar para suas residências, se deparavam com pessoas na pista e de uma hora para outra elas recebiam tiros, né? E aquilo tudo mostrado, as imagens são perfeitas. Havia justamente no uniforme do Hamas, né? Eles tinham lá uma bandana com a bandeira do Hamas verde aqui na testa. E eles não se escondem, não estão com máscara, eles se deixam filmar e, inclusive, nos uniformes deles, muitas imagens são justamente o registro do ataque. Então, as pessoas eram mortas nas estradas, a invasão do kibbutz, assim, uma cena impressionante de um pai que pega duas crianças e tenta fugir ali no quintal, ele vai para um cômodo e aí chega o terrorista e joga uma granada. E logo após a explosão, o pai morre, as duas crianças ficam desesperadas, elas são levadas para o interior da residência. O terrorista abre a geladeira e começa a tomar água como se nada tivesse acontecido. A ligação dos terroristas conversando com os seus pais, garantindo que, olha, ele comemorava o fato de ter matado 10, 15 pessoas e do outro lado da linha o pai orgulhoso dele ter feito aquilo e a mãe, sua mãe está chorando, emocionada aqui com esse ato que você fez. Cuidado aí, que Deus te proteja. Então são cenas impressionantes, né? Crianças mortas, famílias mortas. Então, é algo muito forte de mesmo, né? Então, naquele momento que eles apresentaram tudo isso para a gente, né? Se falou também, se houver um retrocesso agora, outras células terroristas, né? Devem crescer e passar a fazer atos como esse. Então, daí a importância também de uma resposta do que está sendo dada. E uma diferenciação muito grande, né, Zé Maria? O que é o povo palestino civil e o Hamas. Isso que tem sido tentado, mas também a apresentação desse dia contou que muitos alvos do Hamas estão próximos a hotéis internacionais, onde até a imprensa está hospedada, em hospitais, em escolas. Ontem mesmo nós tivemos aí a morte do importante terrorista do Hamas que estava escondido numa escola, justamente na faixa de Gaza. E a utilização dos civis como escudos humanos, Zé Maria. Marcelo, muitos analistas militares aqui dizem o seguinte, que o Hamas foi vitorioso em todas as propostas. O objetivo principal do Hamas era espalhar o terror, e espalhou, né? Espalhou, e para o mundo inteiro, não só para Israel. Essas imagens foram bem estudadas. Eles têm um serviço de comunicação muito importante e conhecem esta nova guerra mundial chamada guerra da versão, a guerra da comunicação. Isso é muito importante. Então, nesse primeiro ponto, o Hamas foi vitorioso, espalhou o terror que era o objetivo. O segundo ponto também foi vitorioso, demonstrar que tem organização política e que tem organização de tática militar. Demonstrou, tem. E o terceiro que eles podem ganhar é a repercussão disso. Esse terceiro ponto, eles estão colecionando imagens do bombardeio de Israel na faixa de Gaza. E devem usar essas imagens dizendo, olha, Israel está provocando genocídio, está fazendo limpeza étnica, está explodindo criancinhas e civis. Esse é o terceiro ponto do Hamas. O Hamas não quer manter
governo, não quer manter a faixa de Gaza, não tem essa intenção. Então, esse é o terceiro ponto. Quanto a essas imagens, são imagens horrorosas e que nós, jornalistas, às vezes, somos obrigados a ver esse tipo de coisa, até para transmitir ou filtrar o que deve ou não ser levado, mas é preciso ver, é preciso conhecer, faz parte do nosso ofício. Eu me lembro, Marcelo, exatamente na CPI da pedofilia, quando conversando com o senador Magno Malta, que era o relator da CPI, ele disse: eu vou quebrar sua inocência, vem aqui que eu vou te mostrar o que é a pedofilia. E eu vi imagens assim horrorosas que ele tinha no computador dele, que a CPI estava reunindo, né? Que reuniu, foi uma CPI que fez investigação profunda. E não sai da cabeça tanta monstruosidade. É quando a gente devia, o ser humano não tem, mas deveria ter uma tecla de desver, né? Então é o que eu chamo de cicatrizes. Essas histórias, essas imagens horrorosas desse ponto terrível do ataque terrorista e outras que durante a nossa vida nós vamos tendo acesso, né, no nosso ofício, ficam como cicatrizes na alma de cada um. Nós temos que ser fortes e seguir em frente, né, porque esse não é o mundo, né? Essa é uma parte do mundo. Existe a maldade, mas o mundo não é totalmente mau. E a ideia desses grupos é dizer: olha, nós somos o mal e nós provocamos o mal. Então, é por isso que eu digo que é um novo paradigma nas relações internacionais. A partir de agora, nenhum país pode dizer que está sendo cúmplice de grupos terroristas. É preciso definir uma nova ordem mundial, né?